Graça e paz, Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Quero desejar as boas-vindas hoje, pelo que vocês estão observando. Estou aqui eu sozinha. Uau! O dedo do Anderson aqui, ó, mexendo. Aqui, só um pouquinho. Você mexeu, Anderson Sá. O Anderson Sá mexeu, botou o dedão dele aqui e agora a gente não consegue acompanhar. Anderson. Não consigo. Sejam todos bem-vindos. Manuel Hermano, Thaís Ricardini, Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus, graça e paz. Estão vendo que hoje está só eu aqui, não é verdade? O pastor Anderson hoje está nesse exato momento em uma outra live. Arli, seja bem-vinda, gatinha. Tudo bom? Deus abençoe, princesa. Em nome de Jesus. Hoje ele está numa live com a UDF. Para quem não conhece, a UDF é a Universidade da Família, né? E nós estamos... E ele está ali junto com um grupo, né, no Zoom, recebendo informações que esse ano, como ele mencionou também no culto e algumas lives também, que teremos, a Universidade da Família está com um novo projeto chamado Caminhos e Legados, e hoje é uma noite específica para nós trabalharmos essa realidade. E então ele está ali, né, recebendo essas informações. Agora nós teremos os grupos vocês já conhecem, né, o Aliança, que nós já fazemos, Veredas Antigas, né, e todas essas outras atividades que nós temos. Mário Gomes, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Roberta Moraes, Deus abençoe, seja bem-vindo. Que vocês possam continuar do início ao final conosco. Todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então, dessa forma, ele está ali, né, atrás dos bastidores, assistindo essa videoconferência também, né, para que possamos ser cheios de informações, para que a gente possa estar transmitindo também para a igreja, né, essas novidades. A Thaís já colocou: aliança, eu quero fazer muito. Uhul, em nome de Jesus, minha irmã. Vai chegar o tempo, né, eu acredito que 2001 vem com tudo aí, né, e todos nós estaremos tendo a oportunidade de nos reunirmos realmente. Mas tem umas novidades também aí da Universidade da Família está trazendo para nós, que através das atividades online também. Olha, Solange Lemos colocou: eu também quero, amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Temos bastante gente para fazer o Aliança, né, alguns nomes que já foram mencionados, já estão ventilados aí, né, para que possamos realmente fazer com que esse encontro aconteça, né? Eu vi as fotos da nossa princesa Thaís, ela está linda, vi as fotos no Face, parabéns para você, para o Leonardo, né? Já tem um mês, né, de vida, e glória a Deus pela vida dessa princesa. Que o Senhor continue abençoando, né, lhe dando sabedoria para administrar o lar, que não é fácil. Nós tivemos a oportunidade de conversar rapidinho e você falou assim: ai, pastora, como é que eu faço? Como é que administro? Eu não estou podendo fazer X coisa. Eu falei: minha irmã, descansa no Senhor, né, que tudo dará certo. Neto Queiroz, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tudo bom com você, meu filho? Então, tudo tem um tempo certo para acontecer, né? Mas vai dar tudo certo, você é uma mulher forte, guerreira. O Leonardo também é um varão e servo do Senhor, ajuda muito, isso é muito importante. Mas tudo vai dar certo, não é verdade? A Maria Helena é linda mesmo, né, Solange? É uma princesinha, realmente. E parece demais com a Maria Rita, demais, demais, demais. É uma princesa, amei as fotos, né?
Então vamos lá, enquanto nós temos com poucas saudades, querida, verdade, né, Neto? Mas daqui a pouquinho a gente se vê, não é verdade? Pastora, a câmera está só aparecendo o seu óculos. Sério? Uau! Será que tem alguma coisa errada? Wellington, seja bem-vindo. Ele está aparecendo o meu óculos. Eu não sei. Voltou ao normal. Ok, então. Obrigada, Mário. Deus abençoe. Obrigada pela dica, irmão. Eu estou acompanhando aqui pelo iPad e para mim, para todos os efeitos, está tudo tranquilo aqui na tela do meu celular. Para Solange diz que tá bom. Ok, então. Então vamos iniciar. Nós vamos iniciar orando, né? Pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa nos acompanhar nessa live. Para você que está em casa assistindo e para que também eu, Lady, né, possa ser ministrado pelo Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos, Deus, te agradecer por esse dia maravilhoso. Entendemos e compreendemos que o Senhor está na frente de todas as coisas. Entendemos e compreendemos que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus a tua direção esta noite. Fala, Deus, aos nossos corações, abre, Deus, o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos e abre os nossos olhos espirituais para realmente vermos, ó Deus, o que tem acontecido nesses dias. Tira as escamas, Deus, que porventura ainda estão nos nossos olhos. Abre os nossos ouvidos para que venhamos escutar a tua palavra. Abre os nossos corações para que sejamos impactados, Deus, pela tua poderosa palavra. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo esta noite. Se faz presente tu esta noite nesse local, aí em casa com cada um e aqui nesta casa, no nosso lar comigo. Te peço, Deus, a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Leonardo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ok? Então, a nossa palavra de hoje... quero apresentar para vocês hoje que nós estamos no dia 15 de 40, não é isso? 15 de 40. Hoje estou sem o meu livrinho, né? Porque o pastor Anderson conseguiu ontem levar para o trabalho e esqueceu por lá. Mas lá nós conseguimos tirar uma cópia só para mostrar para você. Hoje é o nosso dia 15, olha só, dia 15. E o nosso texto, e o nosso contexto fala assim: ouvir, deter-se e fazer, tá? Se você tiver condições, abra sua Bíblia no Salmo 1. Salmo 1. Vou repetir novamente: ouvir, deter-se e fazer. É o nosso tema de hoje. E nós iremos nos basear pelo Salmo 1, que diz assim. Vamos ler, quem tiver oportunidade de ler e acompanhar, nós agradecemos. Amém? Vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero ficar com 2 versículos chaves da palavra de Deus. Maria Fidelis, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Que bom estar conosco esta noite. Então, se você chegou agora, Salmos 1, quem tiver oportunidade de abrir sua Bíblia nesse momento e acompanhar. O nosso tema de hoje, eu vou repetir novamente: ouvir, deter-se e fazer. Vamos comentar um pouquinho sobre esse primeiro parágrafo do verso 1, antes de nós lermos o nosso devocional de praxe aqui.
fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero ficar com essa parte A, que fala assim: o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que muitas vezes nós vemos, né? Antes de nós virmos para Cristo, nós temos o hábito de conversarmos os nossos anseios, as nossas angústias com qualquer pessoa. E muitas vezes nós não temos, aquela pessoa de repente dá um conselho e não é um conselho bom, digamos assim, né? Não tem um direcionamento certo. O que acontece muitas vezes é que você acaba, através daquele conselho, não pedindo direção de Deus e fazendo a coisa errada. E aí parece que tudo dá errado, não é verdade? Aí você para e pensa: por que eu fui escutar fulano? Por que eu segui a cabeça do ciclano? Por que que... E aí começam os questionamentos, né? Mas quando a gente está em Cristo Jesus, o que acontece? Nós fazemos de uma forma diferente. Nós sabemos a quem recorrer, ao nosso Pai que está nos céus, o Senhor. Senhor, isso é correto eu fazer? Se tem uma situação que precisa ser solucionada no seio, junto com seu esposo, no seio da sua família, o que acontece? O que vem na tua cabeça, você vai e faz? De qualquer jeito? Ana Kelly, seja bem-vinda. Kate do Naldo da Kate, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, estamos aí com o nosso tema de hoje. Eu vou repetir para quem está entrando agora. Ouvir, deter-se e fazer. Salmo 1, tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Acontece que a gente acaba meditando na palavra de Deus, pedindo direção de Deus para que o Senhor resolva essa questão, não é verdade? Geralmente nós que conhecemos a palavra, nós fazemos isso. Ou nós chegamos com os nossos líderes, né, o pastor, a pastora, ou um líder próximo que a gente confie e peça a orientação. E aí esse líder vai te dar um direcionamento conforme o quê? Da cabeça dele? Ah, não, que deu na minha cabeça eu vou fazer. Não, de forma alguma. Ele vai, nesse manual, que é a Bíblia Sagrada. É onde ele realmente... Eliezer, Ruth, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, ele vai nesse manual, a palavra de Deus, onde através da palavra de Deus, você será conduzido a orar em cima dessa circunstância para que realmente você tenha a resposta correta para agir da forma correta naquela determinada situação, né? Então, nós precisamos ter discernimento, sabedoria e ter entendimento de buscarmos tudo na palavra de Deus e não buscarmos ir pela cabeça de outras pessoas, né? O conselho é importante, mas você tem que saber quem você vai buscar para lhe dar esse conselho ou lhe orientar nessa situação. Essa pessoa que você está indo buscar, esse conselho, serve ao Senhor? Conhece a palavra de Deus? Vai te mostrar e te direcionar conforme as coisas do mundo ou conforme as coisas de Deus? Então precisamos ter esse entendimento. Precisamos ter sabedoria para poder buscar a pessoa certa, tá? A primeira orientação é buscar de Deus. A segunda, você vai até o seu líder, até o seu pastor, até a sua pastora, para que possa te orientar e te ajudar nesse momento que você está passando. Então vamos iniciar o nosso devocional, que fala assim, mais uma vez o tema: ouvir, deter-se e fazer. Salmo 1. Você já percebeu que os desastres nas vidas das pessoas geralmente não ocorrem sem um histórico que o acompanha a partir de fatos aparentemente insignificantes? As coisas se iniciam porque resolvemos ouvir sobre os assuntos que a princípio pregamos ou sabemos que são errados, mas em certo sentido nos atraem. Daniele Gonçalves, seja bem-vinda. Tudo bom, minha princesa?
Olha só, vou repetir de novo, que eu achei muito interessante essa situação. As coisas se iniciam porque resolvemos ouvir sobre assuntos que a princípio pregamos ou sabemos que são errados, mas em certo sentido nos atraem. Já aconteceu com você? Mesmo já em Cristo Jesus, aconteceu uma situação e você sabe que aquela situação é errada, mas aquilo te atrai para que você abra sua boca ou você haja da forma como você podia agir no mundo? Já parece que a velha criatura está querendo voltar? Já aconteceu isso com você? Então nós temos que ter cuidado. Comigo já aconteceu? Já de eu pregar uma situação, de eu falar, bater na tecla, e o inimigo é tão sujo que ele vai lá e sugestiona uma situação que é para a gente ir e fazer errado. Se você não tiver discernimento, se você não tiver sabedoria, você cai na cilada do inimigo. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que pedir direção de Deus. Será o que eu estou fazendo é certo? Será o que eu estou fazendo é errado? Primeiro, porque nós somos espelho para os nossos filhos, né? Na nossa congregação, nós somos exemplos do nosso trabalho, onde nós passamos, nós somos exemplos. As pessoas estão de olho em nós. Eu sempre costumo dizer que nós podemos errar, mas temos que ter cuidado. Por que nós temos que ter cuidado? Luiz Barros, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque nós muitas vezes, como evangélicos, nós somos rotulados. Tá vendo? Olha ali, ó. Tá vendo? É porque é crente. É porque é evangélico. Já apontam logo o dedo e já rotulam. Mas esquecem que nós também somos falhos. Né? Eu sou falha, eu não sou perfeita. Eu acredito que você que está em casa também não é perfeito, né? Então nós temos que ter esse cuidado, né? E muitas vezes somos rotulados por várias situações e nós precisamos saber o momento que nós devemos recuar, né? E nós muitas vezes chegam situações para a gente, mas pastora, vou ler essa parte aqui, ó. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma vez chegou uma irmã pra gente e perguntou, mas pastora, então é pecado? Lá na casa da minha família tem muita bebida e isso e aquilo. Isso me impede de eu ir visitá-los? Não, de forma alguma. Isso não impede de você ir lá. Você só não vai sentar na mesa para você beber junto com eles. Mas isso não impede de você compartilhar aquele momento com eles, né? Claro que você não vai compactuar com a mesma situação deles. Isso tem que ficar muito claro. Um exemplo meu, né? Assim, parte da minha família toda bebe, mas isso não me impede de visitá-los, de ter uma festa ou estar lá com eles, sentado, batendo papo, conversando, sorrindo, compartilhando outras coisas. Mas isso não me impede, porque eu não estou compactuando naquele momento, eu não estou bebendo, eu não estou fazendo nada errado, né? O meu exemplo ali, ele é muito importante, o meu testemunho ali, ele é muito importante, estar presente, né? E não fazer como muitos fazem, se afasta da família, pronto e acabou. Não é assim, não é assim que a gente vai ganhar as pessoas para Cristo, né? Temos que estar lá com o nosso testemunho, para que possamos fazer a diferença, amém? E o outro ponto, já continuando o nosso devocional. O segundo tempo é mais perigoso ainda, pois somos tentados a nos deter. E aí, como diz a expressão popular, aí é onde mora o perigo. São as vozes da rua, as vozes da vizinhança, dos amigos, da sedução e da cobiça, que estão prontos para nos levar à morte espiritual. Não tem o famoso nada a ver, né, que a gente escuta muito aí? Eu sempre escuto isso na boca dos jovens, dos adolescentes. Isso não tem nada a ver. Mas muitos adultos também falam, isso não tem nada a ver. Então nós temos que ter cuidado, né? Porque o inimigo, ele sempre está à espreita. Ele sempre vai o quê? Sugestionar, né, situações que porventura
na tua fraqueza, ele vai sugestionar a situação. Um exemplo bem claro. Se eu tenho problemas com a bebida, o que vai acontecer? O inimigo vai sugestionar uma situação. E aí você tem que estar atento. Por isso, fala o tema, ouvir. Por isso que você tem que estar atento e sensível a ouvir a voz do Senhor, a escutar, a entender e deter-se naquele momento, porque o Espírito Santo vai te cutucar. Ei, não faz isso. Não é hora. Não é bom. Não é correto. Tá errado. Então o inimigo, ele é sujo. Ele sabe o ponto fraco da gente. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. E ele vai sugestionar situações. Então nós temos que ter o quê? Cuidado. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos ser vigilantes. Só hoje? Só agora? Não. Em todo o tempo. Eu sempre costumo dizer que o soldado, ele fica ali na guarita dele de prontidão 24 horas. Ele não pode dormir. Ele tem que estar olhando tudo. Se por um acaso um matinho mexer ali, fizer um barulhinho, ele tem que estar na espreita. Ele não pode dormir no ponto. Então eu quero dizer a vocês, e quero dizer a mim também, que nós precisamos ser vigilantes em todo o tempo. Porque o inimigo, ele é sujo e ele lança, ele arma estratégias, armadilhas. Muitas vezes usa até os nossos familiares, pessoas no trabalho, para que venhamos cair em armadilhas, para que venhamos, infelizmente, escorregar, né? Mas eu quero dizer a você que você não vai se contaminar novamente. Você não vai voltar novamente à situação anterior, ao pecado que você já lançou na cruz. O inimigo pode querer sugestionar, mas você tem o poder e o domínio próprio de dizer: não, eu não quero mais. Eu vou conseguir vencer. Não tem uma situação que às vezes você olha assim e fala assim, tipo, não, eu não quero, e dá as costas? É assim que nós devemos fazer. Nós devemos dizer não ao pecado. Não essa situação que porventura você tem lutado, mas porque se você lutar, o Senhor está de olho em você. E Ele sabe, e Ele vai te ajudar. Então você tem que ter esse domínio próprio e não olhar para trás. Você já não lançou tudo lá na cruz do Calvário? Amém, glória a Deus. Mas o inimigo é sujo. Ele vai querer sugestionar a situação para tentar voltar e dizer: não, foi lançado na cruz? Foi? Será que foi verdade? Ele vai querer implantar a dúvida. A dúvida, ela é terrível em nós seres humanos, porque tudo nós queremos colocar um pinguinho de dúvida. Se nós, já diz, dúvida não provém do Senhor. Não podemos ficar em cima do muro, não tem um meio termo. Ou você está em Cristo ou você não está em Cristo. Ou você é nova criatura ou você não é nova criatura. Verdade? Então o inimigo é muito sagaz nesse sentido. Então nós devemos ter cuidado. Porque muitas vezes quando nós escutamos, como foi mencionado, as vozes da rua, as vozes dos amigos, a voz da vizinhança, a voz da sedução, a voz da cobiça, o que acontece? Nós vamos para a morte espiritual. Porque eu já consegui ficar envolvida com tudo isso. Então nós temos que ter isso aqui, tino, um estralo. Eu sempre falo assim: Senhor, me desperta. Na hora que estiver acontecendo alguma situação que eu vejo que é uma cilada, que porventura faz assim: Zenilda, seja bem-vinda. Joana Dark, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, o Senhor, eu sempre peço para o Senhor me despertar. Então, fala: Espírito Santo de Deus, me desperta, fala comigo, para que realmente eu possa ser despertada nesse momento. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem me despertado, né? Então a gente acaba tendo essa intimidade com o Senhor. Continuando, se dermos ouvido e resolvermos parar, ou seja, deter, estamos certamente no caminho de fazer, ou seja, assentar-se, aquilo que antes
nos repugnava, pois realmente sabíamos ser errado e contra Deus o que amamos, né? Então, o que acontece muitas vezes? Nós precisamos aprender a escutar a voz de Deus e entender: Deus, fala comigo. É certo eu fazer isso? É errado? Eu sei que é errado. Pastora, mas é uma luta tão grande. Eu sei que é errado, mas eu vou lá e acabo fazendo. A palavra de Deus diz que Ele te deu domínio próprio. Você precisa, nessa hora, não tenha que dar uma rabisaca, né? Faz assim, tá, e vai embora. Não olha para trás, meu irmão. Não olha para trás, minha irmã. Diz o não e não olha para trás, tá? Fazer igual a mulher de Ló. Ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Não é verdade? Então nós não podemos olhar para trás. Nós precisamos seguir em frente. Qual é o nosso alvo? Jesus Cristo. Então é para lá que eu vou. Mas pastora, é difícil. Mas o Senhor Jesus vai te ajudar. Ele está no controle da sua vida. Você precisa dar esse controle e entregar nas mãos dele. O grande problema é que nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Nós queremos muitas vezes agir com o nosso braço, né? E fazer conforme a nossa vontade. E nós não meditamos no Senhor, nós não perguntamos: Senhor, é isso que o Senhor quer? Me dá a tua direção. E aprenda a ouvir. O problema é que nós não queremos ouvir, nós não queremos esperar. Aí a gente ora hoje, a gente ora amanhã. Se Deus não me escutou, eu acho que Deus não me ouviu, então eu vou lá e vou fazer. Aí você dá com os burros nada. Porque tudo tem o tempo certo para acontecer. O problema é que nós somos apressados. Queremos tudo rápido, tudo para ontem, tudo no nosso tempo, né? E aí a gente acaba com essa situação, caindo nessa situação, nessas armadilhas, que infelizmente são armadilhas que o inimigo coloca. E é por isso que eu falo, nós precisamos pedir direção de Deus. Senhor, eu vou por esse caminho ou eu sigo esse caminho? Eu preciso aprender a descansar no Senhor. E amém por isso. A Joana Dark está compartilhando aqui, deixar Deus agir. É verdade. Verdade, minha irmã. Deixar Deus agir. É importante deixar Deus agir. O problema é que nós queremos tomar esse lugar, infelizmente, mas nós não podemos fazer isso. Nilmara Nunes, seja bem-vinda em nome de Jesus. Moá Santos também, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Solange Carvalho, a Sol, seja bem-vinda, Sol. Então, o outro ponto. Esteja atento, seja cuidadoso. Ore para que tenha luz e conheça a palavra, para saber a decisão e o caminho certo. É o que eu já mencionei. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos meditar em quê? Na palavra de Deus, não é verdade? Porque lá no verso 2 de Salmos 1, verso 2 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pastora, mas eu vou ter que ficar debruçada o tempo todo, com a Bíblia na mão, debaixo do braço o tempo todo. Não, não é assim. Meditar dia e noite é você ter esse debruçar na palavra, você ler, você digerir, você se alimentar da palavra de Deus. Quando a gente vai para a academia, a gente fica fortão, não é verdade? A gente precisa almoçar, fazer as 3 refeições para a gente se alimentar, ficar forte, firme, com a imunidade boa. E é a palavra de Deus que alimenta o nosso espiritual. Então, ela que vai trazer alimento para as nossas almas. Então, quando eu me alimento da palavra, eu medito dela dia e noite. Meditar é o quê? É de manhã cedo, eu tenho um sós com Deus, com o Senhor. Eu não sei qual é a tua rotina, mas de repente é mais fácil para ti ter essa intimidade com o Senhor pela manhã, né? Para outros é no horário do almoço, para outros é após o almoço, para outros é depois do almoço, para outros é ao atardecer, para outros é à noite, para muitos é na madrugada. Então cada um tem a forma
e um momento de intimidade com Deus. Então é importante você meditar dia e noite sim na palavra, buscar essa direção. Tem uma situação que vai acontecer, problema com finanças, problema na família, problema com os filhos, problema no trabalho. O que eu vou fazer? O meu porto seguro é esse, é a palavra de Deus. Senhor, me dá uma palavra, eu preciso da tua direção. Vai lá, pega a Bíblia, pede direção de Deus, Ele vai falar contigo ali. De repente, um irmão pode te ligar e conversar com você. Ele nem sabe da tua situação, mas aí ele ora ali por você, ele compartilha ali com você algumas situações que nem sabe o que você está passando. É Deus usando também essa pessoa. Deus faz assim, Deus tem os meios dele utilizar. Às vezes você está escutando louvor e aí, através daquele hino, o Senhor fala aos nossos corações, fala ao teu coração. E aí, nossa, é a forma como Deus fala conosco também. Deus usa os pastores, usa os líderes para falar conosco, né? Falar em amor, falar em exortação, né? Através de quê? Através da própria palavra de Deus. Então, precisamos andar pelo caminho certo, ok? Eu queria compartilhar com vocês que alguns anos atrás ocorreu algo que nos abalou, né? A mim, o pastor Anderson, na realidade toda a nossa família, né? E que também, de alguma certa forma, abalou a estrutura do nosso ministério. Nós perguntamos muito para Deus se era aquele momento, mas em nenhum momento nós culpamos Deus, em nenhum momento nós desonramos, né? Ao contrário, nós nos submetemos mais ainda ao senhorio do Senhor. Mas não foi um momento fácil, foi um momento que mexeu com a nossa estrutura física, a nossa estrutura espiritual. E nós nos sentimos bem abalados. Foi um deserto que nós passamos, muito grande, mas nós entendemos que se o Senhor permitiu passar, foi para que nós pudéssemos ter sido lapidados, amadurecidos. A nossa fidelidade para com o Senhor foi provada, né? Então, eu lembro Jó foi provado e nós fomos também provados nesse sentido, mas nós damos glória a Deus por isso. Mas o que nós fizemos? Nós reclamamos, nós estagnamos, ficamos amedrontados, as dúvidas pairaram? Claro que pairaram, mas o que aconteceu? Nós nos debruçamos na palavra de Deus e nós meditamos nela dia e noite. Nós acreditamos que ela, através somente da palavra, nós iríamos nos alimentar. E somente dela nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos e realmente conseguimos vencer esse deserto. Foi fácil? Não foram fáceis. Palavras que foram lançadas, comentários, olhares muitas vezes, palavras ditas, machucaram, feriram, mas o que nós fizemos? Nós podíamos ter sido alimentados por tudo isso, mas nós não fomos alimentados, nós não nos permitimos ser alimentados por isso. E eu louvo a Deus por isso, porque nós nos alimentamos por isso, nós nos alimentamos da palavra de Deus, e foi ela que fortaleceu o nosso espiritual, foi ela que fortaleceu a nossa fé, foi ela que nos fortaleceu até o nosso físico, porque teve dias que não foram difíceis, que até para levantar pela manhã a gente dependia de olhar um para o outro e falarmos: obrigada, Senhor, porque nós vamos vencer mais um dia. Não foi fácil, mas nós cremos sim que o Senhor estava na condução de todas as coisas. E nós vimos a fidelidade do Senhor para conosco, para com a nossa família e para com o nosso ministério.
isso não se apagou. Essa chama, essa alegria, aos poucos estavam se apagando, mas nós víamos nos fortalecendo no Senhor através da palavra. E chegou num determinado momento onde eu e o pastor Anderson estávamos escutando uma ministração, e o Senhor falou muito aos nossos corações esse dia. Nós choramos muito, porque o Senhor falou comigo da mesma forma como falou com ele esse dia. E depois nós compartilhamos e nós ficamos muito felizes. E nós entendemos que era o Senhor falando conosco e confirmando o nosso chamado e fortalecendo a nossa fé. E através daquilo nós crescemos em maturidade, em fidelidade no Senhor. Mais uma vez, nós sabemos que não é fácil, mas nós pedimos socorro a quem? Ao Senhor, porque nós sabíamos que com Ele nós iríamos vencer. A Dani Neve está compartilhando aqui: vocês são muito fortes, eu sempre falo isso, só Deus para nos sustentar. É verdade, só o Senhor para nos sustentar, Dani. Realmente não é fácil, foram dias difíceis, foi um ano de deserto, mais um ano de experiências com Deus, de aprendizado com o Senhor, de maturidade espiritual, de crescimento espiritual, de muito choro, de muito pranto, de muitos dias difíceis, mas o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu louvo a Deus por isso, né? Então, como a gente sempre fala, o dia mau ele vai vir? Vai, mas ele não pode, repita comigo, permanecer. Ele não pode permanecer nas nossas vidas, não é verdade? O Mário Gomes está compartilhando: Deus não nos abandona, Ele nos ama. É verdade, irmão, é verdade. Ele nos ama e Ele prova pra gente a cada dia. Sabe como? Quando nós levantamos todos os dias e nós vemos que estamos vivos, é porque Ele assim tem permitido, né? Amém por isso. Mas nesse processo nós somos lapidados, né? Tem o diamante, ele é uma pedra bruta e precisa ser lapidada. Então nós entendemos que o tempo certo nós fomos lapidados pelo Senhor. Foi fácil? Não. Muitas palavras, muitas pessoas nos encorajaram, mas muitas outras mais lançavam tantas situações que nós ficávamos sempre mais reclusos. Mas nesse processo todo, nós somos pedras que estamos em constante lapidação. Cada um de nós, você que está assistindo aí do outro lado, aí em casa, você é uma pedra bruta que está sendo lapidada todos os dias, né? O diamante ele fica bonito depois de tudo, mas eu costumo dizer que cada um de nós somos um diamante e nós somos lapidados a cada dia, né? Deus ele deixa na forma perfeita, né? Assim, o diamante, mas nós, na perfeição do Senhor, Ele nos lapida todos os dias, não é verdade? Todos os dias nós passamos por situações, né? Muitas vezes que nós permitimos, né? Que por consequência das nossas próprias ações, e muitas vezes porque Deus tem permitido para sermos provados. Isso é fato. A Kate compartilhou uma situação: líderes de excelência forjados no fogo. É verdade. Forjados, eu fico com essa frase, forjados no fogo. E é verdade, irmão. Muitas vezes a gente precisa sermos forjados no fogo para crescermos, para amadurecermos e para não blasfemarmos contra o nosso Deus, tá? Queria compartilhar isso com vocês. E continuando, e já estamos quase encerrando também, se ouvir
vir ou souber de fatos que poderão destruir sua vida ou de sua família, rejeite e corra para a rocha suprema que é Cristo Jesus, né? Só para fechar essa situação. Por que eu contei um pouquinho desse fato que ocorreu, né? Desse testemunho nosso? Porque eu já tinha lido essa parte. Se ouvir, vir ou souber de fatos que poderão destruir sua vida ou de sua família, rejeite e corra para a rocha suprema que é Cristo Jesus. Então nós rejeitamos todas aquelas palavras e toda aquela situação. Nós só entendemos e falamos para o Senhor: Senhor, se o Senhor está forjando o nosso caráter, amém. Nos permitimos passar, nos permitimos ser forjados no fogo pelo Senhor, amém. Estamos aqui para sermos lapidados pelo Senhor, né? Então, nós simplesmente corremos para a rocha suprema, que foi o Senhor, né? O Mário está compartilhando aqui. Caminhada com Cristo é solitária, mas vale a pena. É verdade. Muitas vezes realmente é solitária, mas o Senhor está sempre conosco. Solitária no sentido de nós sozinhos, né? Mas o Senhor sempre está ao nosso lado. Nós não permanecemos sozinhos nessa caminhada, porque Ele sempre está ao nosso lado. Mesmo que nós não possamos ver com os nossos olhos, mas nós podemos sentir e entender e compreender que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele está nos conduzindo e todo o tempo conosco na nossa caminhada. Por mais que nós venhamos pensar que estamos sozinhos, nós não estamos, porque o Senhor, Ele é contigo em todo o tempo, seja no dia bom ou seja no dia ruim, Ele é contigo sim, em nome de Jesus. E tem, para finalizar, que Deus possa levá-lo a uma vida de fidelidade, seriedade, maturidade e glória para o nome dele, né? E então é só o que eu mencionei no compartilhar aqui do testemunho, né? O Senhor nos provou, né? Ele provou a fidelidade dele, né? E eu louvo a Deus por isso, porque nós entendemos que ele foi fiel e tem sido fiel até hoje e sempre será fiel, né? Muitas vezes nós que somos falhos, muitas vezes, né? Mas eu louvo a Deus por isso, pela fidelidade dele para com as nossas vidas, né? E glorificamos ao nosso Deus pela maturidade que nós temos, de tempo em tempo. Quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que independente da situação que você está passando, né? Eu não sei qual se é no lado financeiro, se é no lado espiritual, se é na luta com o cônjuge, se é no lado familiar com os filhos, né? Se é no trabalho, não sei. Mas o Senhor conhece o teu coração, Ele sabe da tua luta, Ele sabe da tua situação dia após dia. Então eu quero dizer para você que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Entenda, como eu mencionei aqui, corra para a rocha suprema que é Cristo Jesus. Corra para o alvo. Corra para o alvo, que é Ele, somente Ele. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu alicerce, Ele é o teu porto seguro. Ele sempre estará com você. Ele nunca vai te abandonar. As pessoas ao redor podem até se afastar de você, podem te abandonar, mas o Senhor, Ele nunca vai te abandonar. Amém, igreja? Todos digam amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos aqui, para finalizar, a nossa oração, que nós sempre fazemos, né? E eu vou falar e você estará repetindo assim comigo. A oração fala: Querido Pai, Senhor de toda sabedoria, dai-me vigilância o tempo todo, para saber o caminho que estou andando, e não me deixes cair em tentação,
mas livra-me do mal, por amor ao teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, essa oração é muito simples, mas nós pedimos ao Senhor aqui sabedoria e, como eu mencionei, vigilância em todo o tempo para saber por onde nós estamos caminhando, né? Para que não nos deixes cair em tentação. Porque a tentação, irmão, ele vai vir o tempo todo. Vai o tempo todo acontecer situações para tentar a gente. Mas nós precisamos aprender a dizer não, né? E seguir em frente. Sem ficar remoendo as situações. Seguir em frente. Porque nós temos um alvo, que é Cristo Jesus. E nós precisamos continuar nesse caminho. Temos dois caminhos, o certo e o errado. Qual que nós temos escolhido? O certo ou o errado? Muitas vezes achamos que o errado é o certo e a gente acaba trilhando, mas lá na frente a gente acaba dando com os burros na água, não é verdade? E a gente volta e a gente tenta fazer o caminho correto depois. É tarde demais, mas eu costumo dizer que tem conserto. Tem como voltar sim atrás e fazer tudo certo. Porque é o que o Senhor espera de cada um de nós. Quer dizer que nós não somos perfeitos, né? Mas precisamos caminhar no caminho reto, no caminho certo. Que eu tenho certeza que o Senhor assim vai nos abençoar. Amém? Então esse foi o nosso dia 15, ouvir, deter-se e fazer, com base no Salmo 1, né? Então espero que nós venhamos ter nos alimentado dessa palavra, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Espero que tenha entrado no seu coração, porque eu fui muito impactada e ministrada por essa palavra esta noite. Amém? Quero agradecer a presença de cada um de vocês e quinta-feira nós temos live novamente, não é verdade? Então espero você aqui, tá bom? Compartilhe conosco esse momento. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada um que pôde estar conosco esta noite. A irmã Joana Dark, ela pediu oração pela Dona Maria Januário, que está na UTI. Então, para nós encerrarmos, nós vamos orar por essa irmã, né, que está na UTI. Nós não sabemos se é Covid, se não é, mas que o Senhor possa estar realmente operando milagres e maravilhas ali na vida da Dona Maria. Amém? Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, por essa noite maravilhosa, pela tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, nesse momento, obrigado, Deus, por cada um que está assistindo aí em casa, Pai. Obrigado por ser nos ministrado pelo teu imenso amor. Entendemos e compreendemos que o Senhor não nos abandona e que o Senhor nos dá sabedoria para trilharmos o melhor caminho, Pai, o caminho reto. Mas nessa noite especial queremos te pedir, Deus, pela Dona Maria, que está, ó Deus, na UTI. Nós não sabemos o estado efetivo dela, mas que o Senhor, Deus, possa estar indo ali, ó Deus, naquele hospital onde ela está nesse momento. Ó Pai, conduz, Deus, toda a equipe médica ali, toda a medicação que ela for sendo administrada, que toda essa medicação possa surtir efeito no organismo dela, para que o organismo dela venha ter resistência para combater esse momento ruim que ela está passando, Deus. Não sei que enfermidade é, mas que o Senhor possa estar restaurando a saúde dela por completa, em nome de Jesus. Ser com ela, ser com a equipe ali, ser com os médicos, os enfermeiros, as pessoas que possam estar visitando ela, possam estar levando uma palavra de conforto, de alegria, de paz, ó Deus. E também a tua palavra possa estar sendo ali, ó Deus, acalentada e acalmando aquele coração. Eu te peço, Deus, pela Dona Maria, que o Senhor venha restaurá-la para a honra e glória do Senhor, Pai. Obrigada, Jesus, e fica conosco, Deus, em mais um dia. Em nome de Jesus, nós agradecemos.
Amém, igreja? Deus abençoe e que possamos estar juntos aqui quinta-feira que vem. E domingo, quero dizer que nós já voltamos aos nossos cultos presenciais com todo o cuidado, né, que nós devemos ter nesse momento de pandemia, tá? Todos com máscara, né? Nós temos disponíveis máscaras também lá, luvas para quem quiser, nós temos o álcool em gel, nós temos todo o nosso tapetinho com proteção lá onde você passa o seu pé antes de você entrar na igreja, né? Você passa direitinho, faz toda a higienização. Nós estamos tendo cuidado de, antes de vocês chegarem, fazer todo o processo em todas as cadeiras, nós limpamos, higienizamos, tudo isso tem sido feito da melhor forma possível, com todo o cuidado para receber você, tá bom? Então, nós teremos nesse domingo a ceia do Senhor e vocês são bem-vindos, tá bom? Só lembrando que você que vai estar em casa, né, na ceia do Senhor, providencie o seu suco de uva, né, o seu pão para você e sua família. Então, boa noite a todos, Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Até logo.